Fala, crente, tudo bem com você? Eu sou o presbítero Irmão Rude e vim aqui hoje partilhar com você uma palavra da parte de Deus que está no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para o outro lado. E os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Também havia com eles outros barcos, e de repente se levantou uma grande tempestade de vento, de maneira que o barco se enchia de água. Jesus estava na polpa do barco, descansando sobre uma almofada, quando os discípulos despertaram o mestre, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus, despertando do sono, levantou-se no barco, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve-se grande bonança. Então Jesus se dirigiu aos discípulos e perguntou-lhes: Por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto sagrado diz que Jesus, após alimentar a multidão, Jesus dá uma ordem aos discípulos para entrar no barco. Os discípulos prontamente obedecem à voz do mestre e entram no barco. Jesus vai para a polpa do barco descansar sobre uma almofada. Quando os discípulos começam a travessia do mar da Galileia, o texto sagrado diz que de repente sobreveio uma grande tempestade de vento. E a título de introdução quero informar os senhores e as senhoras que as tempestades, elas são reais. As tempestades não são frutos só da força da natureza. Segundo, as tempestades não são frutos de uma mente nervosa. As tempestades na vida do crente, elas vêm, elas acontecem. As tempestades, elas não estão na agenda do homem, mas elas estão na agenda de Deus. Porque são nas tempestades que Deus forja o nosso caráter. E eu vim aqui nesta hora para desmistificar esse evangelho que estão pregando nos nossos dias. O evangelho das facilidades, o evangelho do oba-oba, o evangelho que não tem luta, não tem prova, não tem cruz, não tem dificuldade. Mas na verdade, meus irmãos, são nas tempestades que Deus forja o caráter do crente. É na tempestade que nós vemos dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que quando vem a tempestades, eles confiam, entregam, eles reconhecem a soberania, o poder de Deus e sabem que eles não estão à mercê da tempestade. Não estão na mão da tempestade, nem do diabo, nem de quem possa ser a força contrária. Eles estão na palma da mão de Deus. E ainda que as tempestades não estejam no nosso controle, elas estão inteiramente no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. O segundo grupo de pessoas é que aqueles que quando vem a tempestade, eles pulam fora do barco. Eles saem do barco. Mas eu vim aqui nesse dia te dizer, fique no barco, porque quando Jesus está no barco onde está Jesus não afunda, glória a Deus. Barco que está Jesus, ele não afunda. Ele pode ser varrido de um lado para o outro, ele pode ser jogado de um lado para o outro, mas Jesus está no barco. Aquele que manda no céu, na terra, debaixo da terra, aquele que tem poder para todas as coisas, ele está no barco e a travessia está garantida. O destino final dos discípulos não era o fundo do mar. O destino final dos discípulos era o outro lado do mar da Galileia. Porque Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Oh, glória a Deus! Então, se Jesus fez a promessa, quem é o diabo para dizer que você não vai chegar do outro lado? Se Jesus fez a promessa, quem é a tempestade para dizer você não vai chegar do outro lado? Se Jesus fez a promessa, quem é o mundo? Quem são as potestades? Quem são os principados para dizer não vai chegar do outro lado? Quem fez a promessa não foi um homem qualquer. Quem fez a promessa não foi senador, deputado, prefeito, governador, não foi nenhum homem qualquer, foi Jesus, o Filho de Deus, aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aquele que disse: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir.
cumprir. Aquele que disse, não, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor falou está falado, o que o Senhor prometeu está prometido. E eu vim aqui nesta tarde, nesse momento, profetizar sobre a tua vida, que o Senhor disse para você antes que você entrasse nesse barco, o que o Senhor disse para você antes que você entrasse os pés dentro da igreja, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor vela pela sua palavra. Mas o vento é contrário, o barco se enche de água, mas Jesus está dizendo, nós vamos passar do outro lado. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos se encontrar do outro lado. E o que tem pregador do outro lado? Do outro lado tem um cântico de vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque quando Israel atravessou o mar vermelho, e do outro lado Miriam tirou um tamborim de dentro da bolsa e começou a cantar o hino que eu acredito que nós vamos cantar quando chegarmos no céu. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Do outro lado tem um cântico de vitória. É do outro lado que nós vemos as promessas cumpridas. É do outro lado que nós falamos assim, Deus é fiel na minha vida. Ele me guardou, me protegeu, me livrou. Então eu digo para você que Deus vai te guardar nessa tempestade. As tempestades vêm, mas elas passam. As tempestades vêm e elas passam. E nós, aleluia, cada vez que passamos pelas tempestades da vida, nós ficamos mais fortalecidos, nós confiamos mais, nós cremos mais e sabemos que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, aleluia! Então esse evangelho das facilidades não existem, porque eu me lembro da história de um grande homem de Deus que pisou os pés desse Brasil, que é chamado de Gunnar Wingre. Este homem que deixou os Estados Unidos, que deixou uma vida boa, que poderia fazer muitas outras coisas, ele veio evangelizar no Brasil. E quando chegou no Brasil, colocou os pés no Brasil, ele tentou pregar no Brasil, mas não foi fácil o começo. A história dele diz que ele tinha uma filhinha e a filhinha dele faleceu. E ele foi impedido de enterrar a sua filha num cemitério de Alagoas, porque ele era considerado como um pagão, porque pregava a palavra de Deus. E esse homem, diz a história, que pegou a sua filha nos braços e não tendo aonde enterrar, foi para o interior de Alagoas, enterrou a sua filha em um cemitério muito simples, não pôde dar um velório, um enterro digno para a sua filha. E a história diz que quando estava voltando para casa, dizendo, Deus, eu não vou ficar mais no Brasil, eu deixei tudo na América para vir pregar a tua palavra no Brasil e eu não pude enterrar a minha filha dignamente, eu vou voltar para a América. Mas quando chegou em casa, a sua esposa, chamada Frida Wingre, ela estava compondo um louvor, glória a Deus, que nós conhecemos como a harpa, o hino da harpa 126, oh glória, porque os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Eu quero te dizer que essa tempestade, ela tem dia, ela tem hora, tem momento para acabar na sua vida, ela vem, mas ela passa. Tudo que você está passando vai servir de testemunho lá na frente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine, e que todas as sortes de bênção acompanhem você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.